Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. É com muita alegria que eu venho trazer mais um conteúdo aqui para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Specifications, que é um recurso bem bacana dentro do Spring Data JPA, que ajuda a gente a realizar as nossas buscas e os nossos selects, ok? Antes de entrar no assunto, né, eu queria falar com vocês, né, que já tem um tempinho que eu não gravo conteúdo. Nas últimas 2 semanas eu andei me recuperando, né, eu acabei fazendo a remoção de 2 sisos. Inclusive, tenho comigo que ainda não desinchou 100%, me olhando assim, sabe, de perfil, tem a sensação que esse lado aqui ainda tá um pouquinho inchado. Tive umas complicações durante a recuperação, mas graças a Deus agora eu tô bem melhor. Inclusive, deixa aí nesse conselho para vocês, se cuidem, saúde é algo extremamente importante, então não deixem de se cuidar, beleza? Então vamos lá, vamos falar hoje um pouco, né, sobre Specifications. Pensa o seguinte, a gente tem dentro do Spring Data JPA várias formas de realizarmos ali os nossos selects. A gente pode utilizar query derivada, a gente pode utilizar o @query e fazer ali a nossa query com JPQL, ou a gente pode fazer uma query normal SQL mesmo, né, e passar aquele parâmetro de native query como true. Enfim, várias são as formas. Porém, o Spring Data JPA ele cria um recurso bem bacana chamado Specification, que ele vai casar com coisas do próprio JPA e a partir disso a gente consegue fazer nossos filtros, as nossas buscas e a gente consegue fazer algo aí bem dinâmico, entendeu? Então, como vocês me conhecem, né, eu gosto de ir para a prática, porque às vezes só trazer esse conteúdo teórico, às vezes a pessoa fica um pouco perdida, eu acho chato, então já vamos para a prática, porque no decorrer da prática eu vou conseguindo te mostrar o que seria então essa specification, beleza? Bom, para isso eu preciso dar um contexto daquilo que eu estou fazendo, né, e daquilo que a nossa aplicação ela vai estar fazendo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui no banco de dados, se bem que eu acho que nem vai precisar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que eu abro aqui uma query aqui, um console. Eu acho que eu estou aqui com os registros, vamos fazer aqui um teste. Deixa eu ver. Beleza, tá funcionando. Nem vou precisar abrir o PG. Eu vou até fechar aqui. Beleza, menos um programa consumindo memória. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar, então, com essa entidade chamada usuário, ok? O usuário tem ID, auto-incremento, beleza? A gente vai ter nome, idade, um status e a data de nascimento desse usuário. Até aí, ok. Quando você for dar uma olhada nessa minha aplicação, né, que eu vou colocar no GitHub, você vai perceber esse código. Qual que é a ideia desse código? A gente vai estar criando um bin de command line runner, ou seja, toda vez que a aplicação for startada, ele vai procurar criar esse bin, e esse bin, basicamente, ele tem a finalidade de poder popular o banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um find all do banco de dados, e se a lista for nula ou se ela for vazia, então significa que eu estou rodando a minha aplicação para a primeira vez, eu não tenho registro nenhum, então justamente eu quero preencher com esses usuários. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com seus respectivos dados, ok? Crio uma lista com todos eles e mando salvar. E aqui está salvo. Da próxima vez que a aplicação ela for startada e ele fizer um find all, isso daqui já não vai ser mais nulo, vai ter registro na lista e com isso não vai persistir mais no banco de dados, então não vou ter registro duplicado. Então até aqui, tudo certo, até aqui, beleza. Aí, vamos aqui para o nosso pacote, né? Eu criei aqui uma classezinha chamada de Specification, né? Usuário Package, ou seja, Usuário Specification. E aqui eu começo a mostrar para vocês como que essa mágica ela funciona. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que vocês precisam se atentar ao pacote. Repare que esse pacote Specification, ele faz parte do Spring Data JPA, ok? Ele é do JPA. Porém, as coisas com que ele trabalha, né, que são essas classes aqui, esses atributos que são instâncias de classes, são classes já do próprio JPA. E você precisa entender isso, porque, tipo, tem diferença, entendeu? Uma coisa é JDBC, que é a nossa forma pura nativa de nos comunicarmos com o banco de dados relacional, utilizando ali o JDBC. Aí a gente tem o JPA, que é uma especificação. Isso tudo eu tenho um vídeo explicando, por sinal, que é uma especificação que o Java lançou há muitos anos atrás, que uma especificação lá dita como algo deve funcionar
funcionar, como algo deve ser, enfim. Então você tem a especificação, que é o JPA, que é algo bem antigo, algo que já tem aí 20 anos para mais. Uma especificação por si própria não funciona, ela precisa de uma implementação, aí a gente tem um Hibernate. E nesse caso, né, no contexto do mundo Spring, a gente tem o Spring Data JPA, que é assim, um mix de abstração, é o JPA abstraído assim, numa forma máxima possível, tipo, tá bem abstraído mesmo, tanto que quando a gente utiliza o Spring Data JPA, a única coisa que você precisa é literalmente passar essas propriedades, apontar para onde que tá o teu banco, usuário e senha e só. E você tem aí a tua aplicação já funcionando. Então, tu já nem precisa ficar mexendo lá com aquele Hibernate XML, Persistence XML, tu nem precisa ficar criando um Entity Manager, Entity Factory Manager, nada disso, porque o Spring ele acaba já configurando isso tudo pra gente e só as properties já são necessárias, já são suficientes. Então, uma vez que você entendeu isso, é importante para que num processo seletivo, numa questão técnica, você não venha fazer confusão. Então, você, quando trabalha com as coisas do critéria, coisas de critéria, é da API nativa do JPA, porém a specification é mais uma abstração que Spring criou, que trabalha com essas coisas do JPA, mas que são coisas diferentes. Isso daqui é exclusivo do JPA. Se atente ao domínio aqui do import, beleza? E o que acontece? Quando a gente faz esse return aqui, o que a gente está fazendo? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui nessa interface chamada specification. Ela é tipada, né? Então ela espera algo como parâmetro. Nesse caso, a gente passou aqui, a gente vai estar trabalhando com o usuário, beleza? E o que acontece, né? Por que a gente está tendo que fazer esse return aqui com 3 atributos? O que seria isso? Quando a gente faz aquilo dali, basicamente a gente está implementando este método aqui. É isso que acontece. Então, isso daqui é uma implementação para esta interface, que é um predicate. Então, o primeiro parâmetro é o root. O root ele seria aquilo que você declarou do specification também, né? Então, aquilo que veio no T do specification, que no caso foi o usuário, é aquilo que vai ser contemplado no root também. Você vai ter um critério query e um critério builder. Aí sim, se você der um clique aqui no critério query, tanto aqui o critério query quanto o builder, aí sim, já é do pacote do JPA, já é do pacote do Java, do Jakarta EE, do Java Enterprise, tá vendo? Jakarta.persistence, e este é a biblioteca aqui, né, as coisas aqui do Jakarta, do Java, do antigo Java EE. Então isso daqui sim é a parte da especificação, tá vendo? Critério build, critério query, critério delete e etc. E aquelas outras coisas do specification já é do Spring Data JPA, são coisas diferentes. Então quando a gente dá aquele return lá, passa aqueles 3 parâmetros, basicamente o primeiro parâmetro seria o root, o segundo seria o critério query e outro que seria o critério builder, ok? Então a gente está implementando aquele método, beleza? E o que acontece? Vamos considerar que a gente quer realizar uma busca por nome, por exemplo. Então o que ia acontecer? A gente ia ter aqui um string nome, ok? E o que a gente basicamente ia fazer é o seguinte, a gente ia validar se nome não é nulo. Então vamos considerar que você está trabalhando com uma API e você tem um objeto com todos os possíveis filtros, por exemplo, e digamos que você quer realizar, né, ali uma busca. Então, tipo, o nome pode vir nulo, quanto também pode estar sendo ali, né, filtrado lá no front-end, por exemplo, e a gente pode estar recebendo valor. Então, por isso que a gente valida, porque a gente só quer realizar o filtro se realmente o nome for diferente de nulo. E eu ainda até poderia colocar aqui mais uma validação, né? Poderia colocar também diferente de empty, ou seja, realmente eu tenho um valor, realmente lá no nosso front-end digitar algum valor, e agora a gente quer realizar a validação e ver se está tudo certinho, né? Se eu tenho um usuário com esse nome. Então, o que acontece? Validei. O nome é diferente de nulo? Vamos considerar que é. Então, eu vou pegar esse terceiro parâmetro, que é o critério builder, e o que eu quero validar? Eu quero utilizar então o método equal, e com isso eu quero validar se o meu root, que é o primeiro parâmetro, que é o usuário, eu quero validar então o nome do atributo. O que eu poderia fazer? Eu poderia tanto fazer dessa forma, ou seja, o meu usuário, eu estou dizendo o seguinte, o meu usuário, ele tem um atributo chamado nome, e esta coluna de nome eu quero comparar com o nome que está vindo na requisição. Isso daqui funciona? Isso daqui funciona, claro. Mas o mais indicado seria trabalhar dessa forma. Olha só, tem uma classe, eu vou desabilitar aqui, pronto, agora acho que eu vou conseguir ver. Tem uma classezinha aqui que eu próprio, né, adicionei uma lib aqui no meu ponto, já vou mostrar para vocês. E esta minha lib, ela cria aqui para mim
uma classe, né? E essa classe, ela vem anotada aqui com esse underlinezinho, tá vendo? Então, não fui eu que criei, foi o próprio Hibernate que criou. E ele já cria para mim uma constante com o nome dos meus atributos. Então, a partir do momento que eu tenho um atributo que eu precisei mudar, agora não é mais idade, agora o sistema está todo em inglês e agora é age, se não me engano é age, né? Como se pronuncia idade em inglês, se não me engano é assim que se fala. Então, o que acontece? Se eu tivesse algo mocado, setado, fixado no meu código como nome ou como idade, enfim, o que acontece é que eu teria que procurar em cada parte do código, né, e substituir o valor. Ah, não. Antes meu código estava todo em inglês, era nome, né? Era nome, isso, era nome. E por algum motivo mudou e agora é name, por exemplo. Então eu teria que procurar um por um. Quando você adiciona essa libzinha, né, do Hibernate, ele simplesmente vai criar para você uma classe com os atributos como constantes. Então, se eu mudar lá de hoje para amanhã de nome para name, sem problema nenhum, eu vou ter essa mudança aqui refletida no meu código, entendeu? Então, a lib que vocês precisam adicionar é essa daqui, ó. Vocês vão aqui no .xml de vocês, adicionem aqui esta lib, tá vendo? Hibernate JPA model din, alguma coisa mais ou menos assim. E com isso eu consigo estar utilizando essas constantes, que é uma forma mais profissional. Então, recapitulando, vamos voltar agora para o código de novo. Então, eu estou definindo que eu quero realizar uma busca geral, porém, eu tenho a possibilidade de utilizar aqui esse por nome. E o por nome, o que ele vai validar? Ele vai validar se justamente você quer filtrar, então se ele não for nulo, então se ele não for nulo, faz um equal, onde eu quero que o meu atributo nome, a minha coluna nome, seja igual ao nome como parâmetro. Se isso daqui não for diferente de nulo, então significa que eu não quero fazer nenhum filtro, então eu só retorno nulo mesmo e segue a vida. Vamos considerar que eu quero realizar mais um filtro, ok? Então eu posso também criar um outro método, por exemplo, nascido após o ano, e aqui eu vou receber uma data de nascimento, por exemplo. E o que eu posso fazer aqui? Basicamente a mesma coisa. Então eu valido, né, se essa data de nascimento não é nula, ok? E aqui eu utilizo aqui agora este método, que se não me engano ele significa maior que, é algo mais ou menos assim, ou seja, eu estou validando se justamente a minha coluna data de nascimento, que está aqui, tá vendo? Eu estou validando se a minha data de nascimento ela é maior que a data que eu estou recebendo. Então vamos considerar que eu estou passando uma data 1º de janeiro de 2020. Então ele vai filtrar com base na coluna data de nascimento aqueles usuários que possuem essa data, né, maior que ela, ok? Posso também fazer um status diferente de, por exemplo, onde você vai receber um status como parâmetro e você quer trazer todos que não seja o status que você passou como parâmetro, ou seja, me traga tudo, desse meu select me traga tudo, menos aqueles que não seja, né, aquele que você passou como parâmetro. Então, se eu passo um status aqui, por exemplo, ativo, eu quero todos que sejam diferentes de ativo, então ele só vai trazer desativado e exclusivo, e excluído, perdão. Ativo ele não vai trazer. Então aqui basicamente eu consegui montar 3 especificações, ok? 3 formas de filtrar, maravilha. E agora eu criei um método que eu chamei ele por filtros. Ou seja, agora sim, lá na minha outra telinha, onde eu estou de fato fazendo meu código, eu quero chamar esse meu por filtros, e aqui eu vou estar passando cada um desses parâmetros e eu vou chamar cada uma dessas especificações. Então, eu vou até fazer aqui para vocês, para que vocês consigam compreender. Olha só, o que eu quero chamar? Eu quero chamar o por nome. O que é o por nome? É esse primeiro aqui. Então, o que o por nome ele vai receber? Vai receber o nome. Simples assim. And. O que você vai passar aqui no end? Mais uma. Eu quero passar aqui o nascido após. Eu quero passar aqui a data de nascimento. E assim por diante. Então, vou voltar aqui. Eu acredito que já deu para vocês compreenderem. Então, basicamente, aqui eu coloquei todas as minhas especificações. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai brincar um pouco e a gente vai validar se a nossa lógica ela está correta. Então, beleza, já populei o meu banco de dados e agora a gente vai começar a realizar os filtros. Para que a gente consiga utilizar o método findAll, a gente precisa fazer uma outra configuração
informação que é de suma importância. O find all que a gente vai utilizar não é esse find all que está aqui, é um find all que justamente espera uma especificação como parâmetro. Então, além de você utilizar isso daqui que você já está acostumado a utilizar, né, o CRUD Repository, você vai dar uma vírgula e você vai adicionar o JPA Specification Executor, ok? E aqui você vai estar passando que quer trabalhar com um usuário. Porque no que você faz isso, olha o método que você acaba adquirindo. Cadê ele? Aqui, achei ele. Há um método que você acaba adquirindo, o find all, porém com um specification sendo recebido como parâmetro, ok? Então você precisa estender também, né, colocar o JPA Specification aqui na sua repository, ok? No que você fez isso, vamos começar a brincar. A primeira brincadeira que eu quero fazer é só filtrar por nome. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, na minha repository, eu tenho aqui o find all, tá vendo? E esse find all aqui, ele espera receber, né, um specification. Então, eu vou aqui na minha usuário spec, tenho aqui o meu método por filtros, e eu quero filtrar aqui o usuário de nome Matheus, né, o meu nome. Então, eu quero filtrar só o nome, ok? A data de nascimento não quero filtrar, vai vir nulo. E o status, a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou dar um for each e para cada resultado encontrado eu vou dar um sysout, ok? Eu vou dar um print alien, eu vou estar printando o resultado. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu ver. Será que é melhor aumentar o tamanho aqui do código? Pensando, vou botar aqui 120 para não ter erro de... Pronto, fica grandão, mas eu acho que fica melhor para vocês lerem. Então, beleza, o meu código vai ser executado e vamos nos atentar àquilo que vai ser printado no console. Beleza, o select foi feito e aqui está o meu usuário. Ele filtrou e trouxe corretamente o usuário de ID 1, Matheus, e tá aqui tudo certinho. Deixa eu ver onde tá a coisa aqui no meu banco de dados. Tá aqui, né? Pronto, vou deixar aqui. Será que eu consigo minimizar? Vou deixar aqui no cantinho. Beleza. Então funcionou. Agora vamos pensar o seguinte. E se a gente quiser filtrar por status? Se a gente der uma olhada aqui, o Matheus ele tem um status ativo. Então significa que se eu colocar aqui o status enum ativo, isso daqui deveria funcionar. Deve, né, continuar trazendo esse meu registro, né? Vamos dar uma olhada aqui. Opa, pode ver que ele já não trouxe esse meu resultado. Será por quê? Será que é porque ele estava esperando algum string diferente, alguma coisa que não pegou? Ó, eu vou colocar uma pausinha no vídeo, porque estão vendo, né? Imprevistos acontecem. E eu vou procurar entender o que aconteceu e eu já volto com vocês com a solução, porque isso daqui deveria estar funcionando, né? Porque para pensar comigo, né? Vamos dar aqui um select aqui no usuário, vamos lá. O Matheus, ele tá com o status ativo. Então, aquela minha consulta deveria funcionar. Deixa eu dar uma olhada aqui só para desencargo de consciência. Status diferente. Ah, perdão! O status ele é diferente. Olha só, nem precisa pausar o vídeo. Aqui é o status diferente de. Eu não tô filtrando pelo status de. Tanto que, se eu mudar de not equal para o equals, agora deveria estar funcionando. Olha só, então a gente está aprendendo aqui ao vivo. Vamos lá, agora tem que estar funcionando. Perfeito, funcionou. É isso mesmo que eu queria. Beleza, agora com o equal funcionou. Ou seja, eu realizei de uma forma bem dinâmica uma busca tanto pelo meu nome quanto com status. Agora, se eu passo um status diferente disso daqui, então se eu passo excluído, já não deve estar funcionando. Por quê? Porque o meu registro ele está configurado como ativo. Perfeito, não funcionou. Então, Matheus, eu tenho ele? Tenho. Mas, além de eu ter ele, eu também tenho status ativo? Não. Ou melhor, né? Eu tenho status excluído? Não. Ele está ativo. Então, por isso que eu não trouxe ninguém. Mas deixa eu voltar aqui para o not equal. E agora a gente vai fazer uma outra brincadeira. Vamos fazer uma outra brincadeira. Agora eu não vou filtrar por nada. E eu quero tudo aquilo que seja diferente de ativo. Então, isso daqui fica nulo, isso daqui fica nulo, e tudo aquilo que é diferente de ativo, eu espero que o meu select possa estar trazendo. Então, dessa forma, eu estou esperando aqui que venha trazer tanto o desativado, que é o Lucas, quanto o João, que é o excluído. Vamos ver se funcionou? Funcionou perfeitamente. Aí de 3 e de 4. Trouxe o Lucas e trouxe o João. Por quê? Porque essa minha specification, ela busca justamente aqueles status que sejam diferentes daquele que eu passei como, ou seja, status diferente de ativo, e os dois usuários que são diferentes de ativo são o Lucas e o João, ou seja, funcionou perfeitamente.
Vamos fazer uma outra brincadeira, eu também não quero filtrar por status. Não quero filtrar por status não. Eu quero filtrar por data de nascimento. Eu quero data de nascimento que seja maior que... vamos pensar aqui numa data de nascimento? Uma data de nascimento, sei lá, os anos 2000, por exemplo. 1º de janeiro dos anos 2000. Quem que a gente tem que tem uma data de nascimento maior do que essa daqui? Vamos executar aqui o nosso código para ver se funcionou. A gente está falando aí de alguém que tem mais ou menos 24 anos, né, de idade. Olha só o que ele fez. Ele trouxe apenas o Lucas. Será que tá certo? Vamos conferir? Bom, vamos dar aqui uma olhada. Esse daqui nasceu no ano 97, 91, 1970 e apenas o Lucas que realmente nasceu no ano aí de 2007, ou seja, uma data superior àquela que eu passei aqui, que é os anos 2000, ou seja, o meu select também funcionou perfeitamente. Vamos fazer mais um teste aqui, vamos passar a data 1º de janeiro de 1991, por exemplo. 1991. Agora eu espero que também venha trazer o Marcos. Vamos dar uma olhada aqui no nosso log. Perfeito. Trouxe o Matheus, trouxe o Marcos, trouxe o Lucas. Passei aqui 91 e tem que me trazer também, exato. Porque aqui, esse meu registro está como 97, 97 maior que 91, então maravilha, funcionou. Então perceba que como de uma simples forma, de uma forma dinâmica, eu consigo realizar selects de uma forma bem personalizada e conseguindo obter, né, realmente o resultado esperado e de uma forma clean, organizada, bem feita. Então este é o recurso de Specification, é uma forma da gente construir as nossas instruções, os nossos critérios de filtro, utilizando esse recurso fantástico do Spring Data JPA, casando com as coisas próprias do próprio JPA. Então eu recomendo que você estude, leia a documentação, são vários e vários métodos, você pode utilizar group by, distinct, like, tudo aquilo que você já está acostumado a utilizar no banco relacional normal, porém de uma forma mais elegante para poder realizar aí suas buscas. E para poder finalizar aqui o nosso vídeo, eu vou organizar ainda mais o meu código e eu já volto, né, o vídeo trazendo como que você pode organizar isso daqui ainda mais para deixar de uma forma ainda mais profissional no seu ambiente de trabalho, beleza? Me dá uns minutinhos que eu já volto com uma solução ainda melhor do que essa. Prontinho, eu voltei, já trouxe aqui, né, já comecei a desenhar aqui a solução e olha só como que ficou muito mais organizado. Eu tava com 3 parâmetros apenas, né, que é o nome e a data de nascimento e o status, e os parâmetros no método só estavam crescendo. E isso acaba não sendo tão legal, principalmente considerando que a gente pode estar utilizando um padrão de projeto chamado Builder. Através do Builder, a gente consegue construir um objeto filter e com isso, agora aquela minha especificação que esperava receber vários parâmetros e a tendência era só aumentar, agora a única coisa que eu espero receber é um filter. E dentro do meu filter, aí sim, eu tenho os meus filtros, os atributos que podem ser filtrados dentro aqui da minha aplicação, que é nome, status e data de nascimento. Então, em vez de eu ficar colocando aqui string, nome, local date, data de nascimento, eu simplesmente recebo um filtro e o meu filtro aqui, né, eu pego aqui as propriedades para poder realizar. Então, por nome, eu pego o filter.getNome. Data de nascimento, o filter.getData de nascimento. Então, agora ficou muito mais organizado, né? Então, vou colocar aqui uma quebra de linha, perfeito. Ficou bem mais organizado. E agora aqui na minha application, o que eu faço? Eu monto meu filtro, montei aqui meu filtro. Nesse caso, eu não filtrei por nada, eu só construí o objeto e tudo tá nulo. Então acaba que ele não vai fazer filtro nenhum e passo o meu filtro que é normal para esse meu método. E dessa forma, por sinal, eu espero receber aqui todos os usuários, porque eu não estou filtrando por nada. Então, certo seria ele imprimir todos. Perfeito, foi isso que aconteceu. Olha lá, imprimiu Matheus, Marcos, Lucas e João. Maravilha, é isso mesmo que eu quero. Mas eu quero filtrar por nome. Decidi que filtrar por nome, sem problema nenhum. Então eu passo aqui o nome Matheus, perfeito. Jogo, meu filtro já vai estar sendo montado já com esse parâmetro sendo setado. E agora, só o Matheus que será trago aqui, ó. Só o Matheus foi trago. E este foi mais um vídeo que, ao meu ver, ficou bem legal, bem bacana. Como eu disse, vai estudando, é muito recurso que você pode estar aprendendo dentro de Specification, mas eu acho que já deu um overview bem bacana para que você consiga estar realizando aí de uma forma mais organizada os seus selects, né? As suas buscas no seu banco de dados relacional. Um grande abraço e lembrando, se você quer aprender mensageria RabbitMQ com microserviços, cupom de desconto tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, deixe seu comentário, interage comigo, me adiciona lá no LinkedIn, vamos construir aí um network bacana e eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!